Nesse vídeo eu vou contar para você o que é a OLV. E eu sei que nós falamos muito de OLV para lá e para cá, eu falo muito aqui no canal, mas muitas pessoas ficam confusas. O que é a OLV? Então eu vou contar para você o desenvolvimento histórico, a pesquisa por detrás, exatamente como funciona e no final eu vou te dar umas dicas de como você pode fazer a técnica com mais eficiência. Vamos lá! De uma maneira geral, a OLV é uma técnica de mover energia dentro do corpo. Mas tem algumas coisas muito importantes para nós entendermos do ponto de vista histórico. Essa técnica é uma técnica super antiga, desde a época de Buda. Foi usada em muitas diferentes áreas, muitas diferentes práticas, diferentes escolas e diferentes culturas, e cada um dá a sua adaptação em como fazer a técnica. Portanto, é uma técnica muito conhecida, uma técnica que foi aplicada em muitas diferentes áreas, e sabe o quê? Muitos projetores astrais começaram a usar essa técnica. Quem sugeriu pela primeira vez foi Robert Monroe. Robert Monroe foi o primeiro a falar disso, ele cunhou o termo estado vibracional, foi ele que propôs esse termo, e ele que propôs essa técnica de mover energia dentro do corpo da maneira que muitos de nós aprendemos a fazer e fazemos. Hoje em dia já está uma coisa tudo misturada, mas eu já vou esclarecer sobre tudo isso. Fica aí comigo porque eu tenho que ir explicando passo a passo. Mas Robert Monroe propôs aquela forma de mover energia como uma forma de ajudar a ativar as energias de todos os chakras e produzir aquela vibração intensa que ajuda no controle da projeção astral, da saída do corpo. E com tudo isso, aquela técnica que sempre existiu e que foi usada desde a yoga e muitas áreas, foi se aproximando de uma técnica para também ajudar na saída do corpo. Esse é um ponto importantíssimo para nós entendermos e nós vamos ver aonde tudo vai se conjugar aqui. E nós temos que entender qual é a diferença da OLV e de todas as outras formas de mover energia, porque a gente pode mover energia de 500 formas diferentes, mas vamos entender bem isso aqui. Bom, antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Sou Nancy Trivelato. Se você está aqui comigo pela primeira vez, agradeço muito a sua presença. Se você não está inscrito no canal, considere inscrever-se. Eu falo de temas ligados à espiritualidade, mas de uma forma com o pé no chão, baseada em pesquisa e principalmente tentando levar a você a compreensão e o controle de todos esses fenômenos que envolvem a nossa energia, os nossos chakras e a vida além da vida. Então vai ser um prazer para mim se você quiser estar comigo aqui no canal, e se você se interessa por esses assuntos, esse vídeo for útil, não se esqueça de me dar um like, vai ser muito bom, ajuda muito. E sem mais demora, vamos lá direto para o nosso tema. E aí, no frigir dos ovos, o que é a OLV? Primeira coisa é entender que o nome OLV é um acrônimo para Oscilação Longitudinal Voluntárias de Energias. E esse acrônimo foi proposto por mim em função de uma pesquisa. Quem propôs o nome OLV fui eu. Quem desenvolveu alguns aspectos fui eu, mas eu vou contar para você por quê, como foi. Então é uma história que nós vamos compartilhar juntos aqui. Mas a OLV é um método que foi criado para realizar a técnica do movimento energético dentro do corpo, para cima e para baixo, que já tem muitas diferentes variáveis. Este método existe com uma razão específica, que é nós conseguirmos trazer os melhores resultados possíveis para a aplicação desta técnica de mover energia para cima e para baixo. E eu vou explicar para você como é que tudo isso surgiu. O fato é que entre todas as coisas que a gente consegue obter, este movimento energético e a OLV podem levar a um fenômeno chamado estado vibracional. Quando todas as nossas energias estão numa vibração harmônica, estão absolutamente alinhadas, nós podemos chegar ao ponto de vivenciar um fenômeno que é uma ressonância
entre todos os nossos chakras, como se todos estivessem vibrando juntinho, da mesma frequência, da mesma forma idêntica, e isso traz uma sensação intensa, positiva, de vibração, que a gente chama de estado vibracional. Eu preciso fazer aqui um parênteses enorme, gigantesco, um alerta, que é assim: nem toda vibração é estado vibracional. Aí as pessoas sentem uma vibração, elas falam, eu tive o EV, como a gente fala, né, abreviadamente. Eu tive o EV, ou eu acordei com uma vibração e necessariamente é o EV. Não, o estado vibracional tem uma característica muito específica de qualidade da energia, de profundidade até onde vai o nível da vibração, de como se inicia e da frequência. O que nós queremos entender? A OLV é um método para nós podermos utilizar a técnica de subir e descer energia dentro do nosso corpo com o objetivo de obter os melhores resultados possíveis, obter efeitos e mudanças reais, palpáveis. Deixa eu contar para você, antes de mais nada, uma coisa pessoal, uma vivência minha, que me levou a me dedicar a estudar esse fenômeno, a estudar essa técnica e tudo isso. Por que, Nancy? Então deixa eu contar para você. Quando eu aprendi a praticar a técnica e aprendi mais ou menos segundo descrevia o Robert Monroe, que eu já contei para vocês que foi ele que estabeleceu a técnica, e é assim que fazíamos há 30 anos, e aprendi, e eu então realizava a técnica. Quando? Quando eu estava me sentindo muito bem, ou quando eu estava fazendo treinamento, todas as manhãs eu fazia a técnica para treinar, em diferentes momentos, assim como você provavelmente está me ouvindo. Só que eu observei que às vezes eu tinha um resultado super bom, super profundo, porque o efeito da OLV durava 1 dia, 2 dias, 3 dias ou muitas horas, e eu ficava muito estável, mesmo que as coisas à volta tivessem uma confusão ou tivesse algo negativo, eu conseguia me manter estável por dentro. Em outros dias, eu fazia a técnica, quase não obtinha resultado. Só que não era só que uma resultava mais que a outra. Eu via que eu fazia algo diferente. Às vezes fazia muito rápido, fazia muito sem atenção, em outras eu conseguia me dedicar a um tipo de trabalho diferente. Então o que eu comecei a observar não é tão simples assim. Só manda energia para cima e para baixo, faz de qualquer jeito, que vai dar tudo certo. Não, tem um jeito de fazer que eu consigo um benefício maior. Então a primeira coisa que eu observei foi comigo própria. E obviamente, depois que eu aprendi isso, eu só fazia daquele jeito que dava muito resultado. E comecei a ir ensinando mais as pessoas a como dar aquela tônica mais positiva, mais adequada ao próprio exercício. Então foi assim que surgiu o meu interesse em estudar tudo isso. E o que eu queria era entender o que de verdade estava acontecendo no corpo energético, nos chakras, no campo energético durante aquela técnica para produzir o tipo de resultado que produzia. Esse era o meu objetivo. Então eu comecei a fazer pesquisa de verdade, com anotação, com observação, tentando buscar dados de uma maneira isenta. E eu observava muitas coisas. Eu fiz uma pesquisa de mais de 15 anos para poder chegar ao que eu explico, ao que eu ensino sobre a OLV. Não foi ler um livro de outra pessoa, não foi ouvir um bocadinho ou experimentar alguma coisa. Foram 15 anos de pesquisa. É muito tempo. Mas o que eu quis pesquisar e como foi que eu fiz? Eu tive a oportunidade de acompanhar pessoas no seu desenvolvimento, da sua percepção e principalmente da sua ação com energia. E nesta oportunidade, eu comecei a fazer uma medição da qualidade energética da pessoa. Mais do que a qualidade energética, do estado energético da pessoa. E essa medição foi um estudo longitudinal, ou seja, não foi só naquele dia. Durante 1 ano eu acompanhava aquelas pessoas. Quantas pessoas? Centenas de pessoas ao longo desses 15 anos. E eu comecei a observar que tinha algumas coisas que eu fazia e que aquela pessoa ali também fazia e que aquilo dava um resultado melhor. E fui pouco a pouco observando detalhes do que era fundamental estar presente na técnica para nós termos bons resultados, para ser efetivo.
Então, entre as muitas coisas que eu examinava, só para dar uma noção para você, para ficar isso um pouco mais lógico, era assim: eu, quando me encontrava com a pessoa, eu vou observar como ela está mais tranquila, está mais nervosa, como é que ela fala, o que é que ela me conta da vida dela, ela está dormindo melhor, como está a saúde, como estão as relações, ela consegue ficar mais tranquila dentro dela, ela está mais tranquila com os contatos pessoais e as relações do dia a dia, como é que ela está em termos de sensibilidade. Então eu acompanhava um relato dela, a minha própria observação, mas ao mesmo tempo eu também fazia um exame ou uma análise energética da pessoa. Como? Através de um acoplamento técnico, que é uma maneira de nós podermos sentir a energia da pessoa no nível que nós queremos, sem interferir. E eu então, claro, com experiência de décadas de trabalhar com isso, que eu já fazia sessões e esse tipo de treinamento desde muito antes, por muito tempo, acho que desde o ano 2000 venho fazendo isso. Então, claro, o que eu fiz? Foi que eu começava a fazer esse acoplamento e observar o que estava acontecendo de fato na energia da pessoa. E então depois eu comparava os resultados que ela obteve com o que eu percebi na maneira dela mover energia. E eu então pedia a ela fazer ajustes e explicava o que estava bom, o que ela poderia ajustar, e ia sempre observando o que aquilo mudava. Portanto, não são estratégias ou dados tirados da cartola, eles foram de fato estudados, anotei, estudei, repesquisei, confirmei ao longo de muitos anos, com estas tantas centenas de pessoas e muitíssimas sessões. Tudo isso culminou num livro, está aqui meu livro, ó, Estado Vibracional, Desenvolvimento Energético Pessoal, e aqui eu ensino como fazer a OLV. E também faço uma série de análises sobre o estado vibracional, porque é um fenômeno que obviamente é muito ligado à projeção astral. Eu estudo muitíssimo a projeção astral, já há muitas décadas, tem muita pesquisa, contato com muito pesquisador, então, obviamente, era meu interesse entender tudo isso. E aqui, metade desse livro, pelo menos, é um guia de como fazer a OLV corretamente. Mas eu não explico só como, eu explico por quê, qual foi a pesquisa, como eu cheguei àquele dado, quais são os fatores que estão mais relevantes. Eu trago argumentos para você poder entender, de fato, o que é que eu observei. E eu já vou explicar para vocês como a OLV funciona e como fazer a OLV com mais eficiência. Mas antes eu preciso muito esclarecer um ponto. Se nós fizermos uma técnica que já não segue as especificações e os parâmetros da OLV, não é mais OLV. É a mesma coisa que eu chamar uma mesa de cadeira ou vice-versa. Um nome está definindo algo. Por que é que eu estou explicando isso? Nós temos uma situação muito séria que é, por exemplo, uma profunda banalização do estado vibracional, principalmente no Brasil, porque é onde a conscienciologia floresceu mais e pouco a pouco foram distorcendo e tornando este fenômeno como uma coisa banal que você faz qualquer hora, que qualquer coisa é. E não é. O estado vibracional é uma coisa muito específica. Você pode ter montões de outras experiências, todas podem produzir sensação de vibração em parte do corpo, no corpo todo. Para ser um estado vibracional é algo específico. Então essa banalização do estado vibracional, que levou a um ponto em que as pessoas já não sabem o que é estado vibracional ou não, quando elas experimentam. Quem teve um bom mês de verdade, pode ser seu caso, você sabe muito bem. Mas a maioria das pessoas que não tiveram ainda a oportunidade de ter um estado vibracional intenso, elas já ficam confundidas, porque estão buscando algo que alguém narrou e aquele alguém também não conhece, porque também copiou de outro, e aí é aquela coisa toda. Qual é o meu cuidado, a minha preocupação e a minha intenção em dizer tudo isso? É que nós consigamos, de fato, saber qual técnica nós estamos realizando, com que método, para quê, e possamos observar os resultados para cada um de nós. Você vai fazer sempre o que você quiser, mas sem este critério, nós já entramos num ponto em que, ao invés de ajudar o nosso desenvolvimento, o nosso controle, o que faz é nos confundir ainda mais. E eu lembro
de quando eu comecei a técnica, que eu não tinha muitas referências, ninguém me explicou as diferenças, ninguém me disse exatamente como fazer, move a energia aí, vai lá, vai rápido. Então, eu estou trazendo um conteúdo diferente. Quando você for estudar a OV, ou se você for ensinar a OV, só tenho orgulho, prazer, satisfação e uma felicidade enorme de poder contribuir, porque tem muitos estudos apontando para resultados incríveis. Mas aí nós temos que fazer a OV tal como é, porque senão daqui a pouco a gente já não sabe mais o que está a fazer e perde-se totalmente este critério que é tão importante. Então eu acho que esse era um aviso que é muito bom a gente falar antes do próximo tópico nosso, que já vamos lá. Deixa eu explicar para vocês o que a OV faz e como funciona. Para isso, eu vou lhe pedir para a gente dar um passinho para trás e pensar no que é o nosso sistema energético, o nosso corpo energético. Nós temos chakras, muitos chakras, algumas linhas de estudo. Vamos dizer que são 5 chakras, são 6, são 7, são 10. Eu estudo 12 chakras e trabalho com eles no meu livro, para quem tem o meu livro. E o que importa não é o número, o que importa é que estes chakras estudados são aqueles que puderam ser mais bem identificados, melhor analisados, e por isso é que a gente tem nome para eles. Mas nós temos chakras por todas as partes do nosso corpo. São muitos. Quantos? Ninguém sabe. Mas são muitos, está por todas as partes. E além disso, o que também existe é que nós temos energias entre os nossos chakras. Nós temos os meridianos, que são canais de circulação da energia entre os chakras. Então, o nosso sistema energético é muito complexo. E cada parte, cada campo energético, cada chakra, cada área vai ter um diferente regime de funcionamento. Então, às vezes, nós podemos ter, por exemplo, um chakra que está excessivamente aberto, está até com perda de energia. E ter um outro que tem um bloqueio. E essa distribuição energética e todas essas características são muito importantes, porque a energia do nosso chakra, inclusive, vai ter armazenado ali energias, às vezes até de coisas de vidas passadas ou de traumas desta vida, situações que para nós são complexas, são situações que nos machucam, ou problemas que nós não conseguimos pensar claramente a respeito deles. Tudo isso tem um reflexo na nossa energia. Então, ali está. Nossa energia movendo de diferentes formas, cada chakra com um diferente funcionamento, uma distribuição da energia que não é exatamente a mesma pelo corpo todo, isso é normal, é o que acontece com todas as pessoas, além da informação energética que está ali. Bom, agora vamos à OV. A maneira que a energia é movida com este método da OV é de tal forma que nós vamos à raiz dos chakras. Nós vamos mover a energia lá no cerne, no interior do nosso corpo. Só que imagina, eu aqui agora falando com você, eu estou dentro do corpo, não estou projetada, e nem você que está aí me ouvindo. Então os nossos corpos estão alinhados. E o nosso corpo energético, os nossos chakras e todo o sistema energético está aqui alinhado. Então se nós pensamos, eu movi energia dentro do meu corpo, você só pode mover energia no seu corpo energético, porque a energia é do corpo energético. E está aqui dentro porque está alinhado. Então é uma referência espacial, ou seja, no espaço, de onde é que a gente vai mover energia. Mas o que está movendo é o corpo energético. Não tem jeito de ser diferente. Não tem jeito. Então o que vai acontecer? Quando você começa a mover a energia desta forma, exatamente linear, retilíneo, exatamente sem distorções e com todos os atributos que a gente ensina ali na OV. Você tem curso gratuito aqui no canal, tem um curso especial que é o passo a passo da OV que está disponível, tem meu livro, enfim, aqui nós queremos entender como funciona. Quando nós fazemos esse movimento energético dessa forma, nós começamos a realinhar toda a distribuição energética. É como se nós fizéssemos uma redistribuição mais homogênea. E aquelas áreas do nosso campo energético que possa ter, por exemplo, uma intoxicação, uma energia externa que como que
está impregnada, faz como uma contaminação, ou nós temos um determinado chakra, um determinado campo energético com informações antigas, energias antigas, é muito comum, às vezes até de outras vidas que está ali, ou traumas, ou repressões, ou alguma angústia nossa que está ali preso desde sabe-se lá quando, às vezes a gente nem está consciente, está ali presente, interferindo. Então o que vai acontecer? Quando nós movemos energia, tal como está explicada na OVE, nós vamos à raiz dos chakras. Não é superficial, não é uma movidinha de energia, não é uma coisa que a gente faz rapidinho e o resultado ocorre por pouco tempo. É uma coisa profunda, por isso que traz esses resultados. Então nós queremos mover bastante energia, nós queremos ir à raiz dos chakras e nós queremos fazer um movimento contínuo, muito estável da energia para conseguirmos, pouco a pouco, irmos desfazendo-nos destes bloqueios, destes campos energéticos que estão negativos e até mesmo criar uma área de defesa maior para nós próprios. Então, este é o mecanismo da OVE, é como se nós estivéssemos, e muitas vezes eu falo isso como uma analogia, como se nós estivéssemos fazendo uma massagem lá por dentro, no nosso corpo energético, mas lá na raiz dos chakras. A gente tivesse a trabalhar muito para deixar todos os nossos chakras e toda essa distribuição de energia no estado perfeito. Por isso é que a OVE tem as características que tem, ou os atributos que tem. Eu gosto muito de chamar de atributos. São pontos específicos que fazem parte de como a técnica é realizada segundo o método da OVE, porque aí garante que a gente vai conseguir trabalhar todos esses aspectos. Claro, a dificuldade vai variar de pessoa para pessoa, porque se nós já temos uma parte da nossa energia que está muito solta, não tem intoxicação, ou é uma pessoa que não é tão dada a fazer acoplamentos energéticos e assimilar energias de outro, não é tão esponja, digamos assim, claro que fica para ela um pouco às vezes mais fácil, mas não importa o quanto é fácil ou difícil, o que importa é qual o passo adiante que você está dando no seu caso, porque é isso que conta, a evolução é isso, é dar um passo adiante do que nós estamos, é compreender mais, é ter mais sensibilidade, é ter essa visão maior do todo, o todo eu digo multidimensional, a vida física, a vida espiritual e todo esse contexto. E a OVE, por fazer este alinhamento, essa redistribuição e tirar essas energias excedentes ou intrusivas, ela consegue trazer resultados tremendos para nós, inclusive, em alguns casos, produzir o estado vibracional. Mas isso é um inclusive, é algo que chega quando nós conseguimos que todos os chakras estejam vibrando na mesma frequência. Mas imagine, antes de chegar nesse ponto, todos os chakras estão vibrando na mesma frequência, nós temos um monte de outras coisas que nós realizamos, importantíssimas. Às vezes este dado nem é o mais importante. Então é assim que a OVE funciona e é por isso que o método tem que ser tal como está ali definido. E então, o que a OVE traz para nós? Quais são os benefícios que nós podemos ter? Para que a gente vai usar isso? Algumas coisas que facilmente nós podemos concluir a partir do funcionamento da OVE, que nós acabamos de discutir, é o quanto isso vai reforçar o nosso campo energético e vai trazer certas consequências específicas. Uma delas sendo, como um exemplo, nós diminuirmos ou eliminarmos energias intrusivas que vieram de fora e que ficam agregadas a nós nessa contaminação ou criando uma toxicidade energética. Isso se dá por duas formas. A primeira é, com o tempo, nossa energia fica mais estável e isso começa a diminuir. E nós começamos a estar mais lúcidos quando acontece e sermos capazes de trabalhar melhor nisso. Mas existe uma outra coisa. Enquanto nós estamos sentindo energia intrusiva sobre nós, ou estamos sentindo que estamos recebendo como um ataque energético, se nós fazemos a OVE, é excelente, porque nós criamos
como um tipo de uma refração a essas energias intrusivas. Nós simplesmente já não nos conectamos com elas ou reduzimos a possibilidade que elas penetrem em nós. E outra coisa importantíssima é a autodefesa que é promovida pela OLVE. A OLVE é a melhor técnica que eu conheço e provei várias, e a gente sendo sensível ao longo da vida em diferentes lugares, a gente tem tantas vivências energéticas. O método da OLVE é o melhor que eu já vi para a gente conseguir fazer uma boa autodefesa. E é assim, não é só dentro do corpo, não. É dentro do corpo e fora do corpo. Com todos esses benefícios que a OLVE traz para a nossa energia, de nos deixar mais estáveis, nós conseguimos muitas vezes produzir uma mudança ou vivenciar uma mudança até mesmo no sono, na qualidade do nosso sono. Por muitas razões diferentes. A OLVE vai fazer um ambiente mais limpo, vai nos fazer mais lúcidos durante a noite, vai diminuir a possibilidade de qualquer tipo de invasão e produz um relaxamento muito maior. Então, com o tempo, com o aprimoramento da OLVE, nós conseguimos essa melhoria da qualidade do sono. Isso é muito importante, obviamente, em muitas áreas da nossa vida. Outra coisa é que, devido à flexibilidade energética que a OLVE produz, isso é um ponto essencial, porque as energias às vezes estão muito estagnadas dentro de nós e aquilo vai ficando tudo mais flexível, mais maleável. Devido a isso, a OLVE é uma excelente técnica para nós criarmos maior predisposição em nós próprios para termos mais experiências fora do corpo lúcidas, eu digo a saída lúcida, e lá fora também faz diferença, mas aqui é a experiência contínua, completa, lúcida. Então a OLVE é muito boa para isso. A aplicação da OLVE também leva a um desenvolvimento do nosso parapsiquismo, da nossa capacidade de percepção da realidade multidimensional. O que eu gosto muito na OLVE, por que eu sempre ensino a OLVE com muita tranquilidade? Porque, veja, quando nós aumentamos a nossa lucidez, a nossa capacidade de nós estarmos conscientes dessa realidade multidimensional, nós nos abrimos, obviamente, para estar em contato com e estar lúcido de outras coisas que algumas pessoas não percebem. E aí, isso é mal ou é bom? Obviamente é ótimo. Nós temos mais informações e nós compreendemos melhor o que está acontecendo à nossa volta e conosco. É ótimo. Mas o bom mesmo da OLVE é que a pessoa está sempre equilibrada. Porque às vezes certas técnicas energéticas que uma pessoa pratique pode ser que ao invés de ajudá-la, a atrapalha. É muito importante entender isso. Não é qualquer técnica feita de qualquer jeito, em qualquer lugar. Eu não estou dizendo que tem técnicas que não podem ser realizadas, não estou dizendo isso. O que estou dizendo é, nós temos que observar como a técnica foi desenvolvida, com que objetivo, onde nós podemos fazê-la, com que frequência, porque tudo isso importa muito em qualquer técnica, nós temos que compreender. E aqui no caso da OLVE, a pessoa vai desenvolver a lucidez, mas desenvolver a autodefesa ao mesmo tempo. Desenvolveu o equilíbrio ao mesmo tempo que desenvolveu essa capacidade de perceber energias externas. Então tudo vem de uma forma que é muito mais harmônico, muito mais seguro. E esses são apenas alguns exemplos dos benefícios e aplicações, que tem lá 80 diferentes escritos no meu livro, mas aqui é só para você entender os porquês e poder chegar às suas próprias conclusões. Dicas essenciais para você praticar a OLVE com um bom resultado. Aliás, deixe-me fazer um parênteses e dizer para você que você tem um curso gratuito publicado aqui no canal, 4 partes, são 6 horas, que você pode assistir, que tem uma panorâmica enorme, não só da OLVE, como também do estado vibracional. Tá aí, você está convidada, para isso que está aí. Se você quiser um curso que guie você, que é mais um passo a passo, que vai te acompanhando na sequência exata, perfeita, você também tem, tá? Aqui, se você olhar na descrição do vídeo, você vai ver, é o curso que eu chamo do passo a passo da OLVE, Amplie seu poder energético, tá aí se você quiser, você tem meu livro. Eu quero aqui trazer para você umas dicas essenciais, para você pensar assim, o que eu tenho que ter já desde cara, no começo, o que eu aplico? Porque a técnica a gente já sabe, é a energia fluir dentro do corpo, cima e embaixo, da sola dos pés até o topo da cabeça, e é isso.
Mas então como é que eu pratico isso? Primeira coisa que você vai fazer é pensar que você tem que ter uma decisão firme do que você quer fazer. Em outras palavras, não é só assim, vou fazer a obra, vou mover minha energia. Mas no fundo, não tem uma decisão forte, não tem uma ação intensa. Houve ação. É uma ação com corpo energético, mas é ação. Eu gosto muito de chamar de uma energoação, porque não é uma ação física ou fisiológica. Então você vai concentrar com forte decisão e vai utilizar essa decisão para ser um agente de atuação sobre a sua vontade. Porque então você decidiu, você vai focar na parte do seu corpo por onde você vai começar o movimento energético, já te digo isso no momentinho, e aí com a sua decisão você vai impulsionar a sua energia. É isso, é a sua decisão, o seu pensamento. Não importa se você está sentindo claramente energia ou não, o que importa é se você está fazendo ou não. Você vai estar sempre com atenção, porque se você está desatento, se distraiu, você perde o fluxo da energia. Perdeu o fluxo, não faz mal. Recomeça ali mesmo. Não vai, perdi o fluxo, vou começar amanhã. Não, recomeça até você conseguir ir adquirindo esse controle. Então isso é muito importante. A outra coisa, a OVE é uma técnica ativa, não é uma técnica passiva. Como assim você vai sentir energia, só soltar seus chakras e ver o que ocorre à volta e você só está aberto, esperando. A OVE não é essa técnica. A OVE é uma técnica que você exerce a ação sobre as suas energias. Você está ativo, você está atuando. Então, a gente tem que ter um certo esforço, um certo empenho, que não é um esforço físico, mas tem que ter um certo esforço. E aí vem uma coisa muito importante, que vem aqui outra dica essencial. Você tem que estar com a atenção e a sua vontade, o seu empenho, atuando sobre o movimento completo da energia no seu corpo, ou seja, a sua atenção e a sua ação vai estar onde a energia estiver passando. Não é como se fosse assim um ping-pong, que você jogou a bolinha, só quando chega lá do outro lado é que vem o outro impulso para cá. Não, você vai acompanhar o tempo todinho. E é você acompanhar e fazer esta ação energética direta que vai te trazer bons resultados na OVE. Além de todos os outros atributos que você já tem aí um curso para você e já tem explicado de muitas formas. Mas essas dicas aqui são essenciais. No fundo, o que nós estamos fazendo? Nós estamos trazendo um enfoque científico, uma visão científica para um fenômeno espiritual. É como estudar a realidade espiritual dentro de uma abordagem mais objetiva e na qual você tem controle e compreende o que está se passando. Mas uma coisa muito séria que eu quero dizer, quero que você registre isso dentro de você. Todos têm, e obviamente você tem, a capacidade de sentir, atuar e controlar suas energias. Por isso eu tenho uma coisa que eu falo muito e está aqui no meu livro, se vocês olharem aqui atrás, está aqui. A máxima para mim é: todos podem. Nós temos que tirar de nós essa ideia de que para mim é muito difícil, eu não sou bom, aí porque eu tenho muito assédio, eu tenho muita intrusão e eu não consigo. Todos podem e eu estou aqui para ajudar você com todas as dicas e com todos os dados que eu trago. É um prazer enorme trazer informações úteis. Aliás, se o vídeo foi útil e você aprendeu alguma coisa, não se esqueça de me dar um like e considere inscrever-se no canal se você não está inscrito, e eu espero ver você em breve para mais um vídeo aqui. Um grande abraço!